Ora, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão de ciclo de sessões públicas. Portugal é consigo, Portugal é connosco, da candidatura de Ana Gomes à presidência da República, e hoje vamos conversar sobre o Portugal, país inclusivo de todas e de todos. E para isso vamos ter connosco, além da candidata à presidência da República, Inês Ferreira Leite, jurista, membro do Conselho Superior de Magistratura e membro da Comissão Europeia contra o Racismo e a Discriminação; Fernanda Rodrigues, assistente social, professora da Universidade do Porto e da Universidade Católica Portuguesa e presidente da delegação do Porto da Cruz Vermelha Portuguesa; e Tiago Barbosa Rodrigues, deputado e coordenador dos deputados socialistas na Comissão de Trabalho e presidente do PS Porto. Para começar a nossa conversa, eu passaria para umas breves palavras à nossa candidata Ana Gomes. Olá a todas e a todos. Muito prazer em termos hoje esta importante discussão. Peço-vos desculpa, mas há aqui um retorno de som que me está a fazer alguma confusão. Mas parece que está melhor. Vamos falar de um país inclusivo, de um país para todas e todos. Um país que realize o objetivo da igualdade, como vem escrito na Constituição da República e em todos os tratados fundamentais da própria União Europeia. Vamos falar de políticas que combatam a discriminação, naturalmente particularmente importantes para o combate à discriminação de género contra as mulheres, de políticas pela inclusão social e, naturalmente, de respeito pelos direitos sociais, e para isto é fundamental termos políticas que revalorizam o fator trabalho. Mas vamos ouvir os especialistas. Inês, Fernanda e Tiago, muito obrigada por poder contar com o vosso contributo. Muito obrigado, e passaria desde já a palavra a Inês Ferreira Leite. Então, muito boa tarde. Agradeço à candidata Ana Gomes o convite e cumprimentos aos restantes convidados. Realmente foi um pedido que viesse aqui falar um bocadinho de como seria um Portugal, um país realmente inclusivo, numa ótica de igualdade e paridade, e assim, muito rapidamente, aquilo que eu posso dizer é que daquilo que é a minha vivência, a minha experiência, quer como professora de Direito que fui, agora estou noutra função, mas que fui durante quase 20 anos a dar Direito Penal e nos últimos 5 anos a dar estas matérias da violência de género, da igualdade. Penso que há aqui talvez 2 focos principais, não é? O primeiro, eu acho que, tal como em relação ao racismo, penso que até foi Francisca Van Dunen que já disse numa entrevista que deu a um jornal aqui há alguns anos, que nós achávamos ingenuamente, aqui há nos anos 80, nos anos 90, que bastava ensinar, não é? Dar educação às pessoas e que rapidamente resolveríamos o problema do racismo, não é? Com pessoas educadas, com acesso à informação, não teríamos racistas, e manifestamente não é o caso. Acho que a mesma ingenuidade está aqui na parte do... Não se ouve? Não se está a ouvir. Eu estou... Da minha parte está tudo bem. Estou a ouvir. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Ok. Okay. Penso então que da parte do combate ao machismo e às... Problema. Não, a candidata não está a ouvir. É melhor esperar que ouça. Está-me a ouvir, não? Está. Pronto. Agora estou.
Ótimo, então continuando. Também há aqui a mesma lógica de ingenuidade, que foi achar que bastava ensinar as crianças de acordo com um suposto contexto neutro, ou seja, meninos e meninas vão à escola juntos, têm as mesmas matérias, à partida a lei já não discrimina, portanto têm os mesmos horizontes potenciais e virtuais, e que bastaria isto para também rapidamente conseguirmos reparar, não é, os séculos de desigualdade e as consequências que eles têm para a nossa sociedade. E penso que também devemos concluir que isso não chega, não chegou, não funcionou, não é? E que os estudos que têm sido feitos prevêem ainda pelo menos um século para nós conseguirmos chegar a essa igualdade, não é? 100 e tal anos, pensou num estudo de 150 ou 170 anos, para chegarmos a uma verdadeira igualdade de género. Bom, Foi-se outra vez. Foi-se. está aqui a haver um problema, não sei se estão a antecipar que eu vou dizer coisas muitíssimo radicais ou se é só uma questão puramente de coincidência. Técnica, é técnica. É técnica, sim, claro. Só para distrair as pessoas. Mas já está a ser resolvida. Já? Então, estão-me a ouvir? Sim? Estou. Eu, por acaso, ainda há poucos dias fiz uma discussão, numa discussão de uma tese de mestrado sobre a educação como forma de combater a violência de género. E consegui perceber que ainda há muito ceticismo em relação a esta virtualidade, primeiro, e depois que se entende que essa educação tem que ser neutra. Ou seja, temos que ensinar a igualdade de género como se não tivesse havido desigualdade de género durante tantos séculos, não é? Começamos do zero e ensinamos que os meninos e as meninas são todos iguais, todos podem ser bombeiros, astronautas, e está tudo ótimo. Todos podem, se quiserem, brincar com bonecos ou com bonecas, isso é como vocês quiserem. Mas ensinar isto de uma forma de quem diz que isto é neutro, não é neutro, é esconder o historicismo, a parte histórica, não é? Nossa herança histórica de desigualdade. É fingir que nós não nascemos todos numa sociedade que traz consigo séculos de verdadeira desigualdade. Essa desigualdade que era imposta por lei, não é? Que tinha reflexos constitucionais. Muito associada a uma ideia de que parece que a desigualdade de género aconteceu por acaso. Não foi responsabilidade de ninguém. Era uma coisa que existia. E então ninguém é responsável pela desigualdade de género. Não, não é assim. Não é? A desigualdade de género, a restrição dos direitos das mulheres, a discriminação foi deliberadamente construída por aqueles que, nos vários momentos históricos, dominavam e tinham poder na sociedade, que eram homens. Com isto, obviamente, não se quer alienar os aliados masculinos, com isto obviamente não se quer dizer que todos os homens hoje em dia têm que se sentir responsáveis pela desigualdade de género, mas quer-se dizer que há um contexto histórico que não pode ser branqueado, ignorado e que tem que fazer parte deste ensinamento. Portanto, quando se diz vivemos ainda numa sociedade desigual, temos que explicar às crianças porquê, temos que explicar aos adolescentes porquê, por causa do passado, por aquilo que se passou. Mas temos que explicar que as mulheres não puderam votar durante muitos séculos. Não é que só puderam, muitos locais só puderam votar no último século XX, nos últimos 100 anos, digamos assim, 50, 100 anos. E, portanto, a educação para a igualdade é uma educação que não pode ser uma educação puramente neutra ou técnica, porque dessa forma não só ela não é eficaz, porque cria nas crianças uma falsa ilusão de igualdade, quando na realidade elas próprias estão-se a construir já com base na desigualdade. Uma das coisas que frequentemente acontece que me contam vários pais que têm crianças mais pequenas, que é, principalmente rapazes, em casa ensinarem que todos os brinquedos são aceitáveis, todas as profissões são pensáveis, todas as conversas, não é? Pode brincar com meninos e meninas, mas depois estarem na escola e terem o confronto com aquilo que são as visões das educadoras, das professoras, das auxiliares, que vão em sentido contrário, não é? Que se o menino levar uma boneca para a escola, são capazes de chamar a atenção e dizer os meninos não brincam com bonecas. E, portanto, desde que tem os colegas que vão dizer o mesmo, porque se calhar em casa também já ouviram essa expressão. Nós não vivemos num contexto neutro, vivemos num contexto em que a base ainda é a desigualdade. E aquilo que é fácil de mudar, nós sabemos, são as leis. Mesmo assim, é relativamente difícil mudar mentalidades, mas vai-se conseguindo. O que é difícil de mudar são os hábitos.
os hábitos, mesmo quando nós mudamos a mentalidade, ainda não temos a certeza se mudamos os hábitos e tudo o que está no nosso subconsciente, o nosso pressuposto que já inclui essa desigualdade. E, portanto, eu tenho vindo a dizer já há muitos anos, e já várias vezes fiz propostas nesse sentido, que nós precisamos de educação para a igualdade, mas também de educação para uma vivência sexual saudável. Porquê? Porque a maior parte da violência de género está associada a questões sexuais ou domínio sexual. A própria violência doméstica está fortemente associada a disfunções ou desencontros sexuais no casal ou perspectivas sobre a sexualidade. Ou os ciúmes, está muito associado aos ciúmes, às vezes à ideia de que a mulher tem casos, ou está associado ao facto da mulher não querer ter relações sexuais e o homem achar que é esse o seu dever, ou achar que tem direito a retaliar ou a coagir para obter relações sexuais. Toda a violência sexual, obviamente, está ligada a isto. Nós temos que ter consciência que vivemos num país em que cerca de 80% a 90% dos abusos sexuais ocorrem, dos crimes sexuais são praticados contra menores de 18 anos e que são praticados por pessoas dentro do contexto da família, a família alargada, amigos e vizinhos, e portanto nós não temos um monstro desconhecido pedófilo que anda a aterrorizar os bairros, nós temos um problema social de base e portanto se nós não damos ferramentas às crianças para saberem, não é, quais são os seus direitos, que têm direito a dizer não, que têm direito a serem senhores e senhoras do seu próprio corpo, e que se alguém violar esse direito elas devem dizê-lo, não é, que têm todo o poder de o dizer e que vão ser credíveis e que nós vamos acreditar. Um dos piores mitos que vem da história do machismo é o de que as crianças mentem muito. É uma das maiores injustiças que se faz às crianças, é assumir que elas estão sempre a mentir. Porque é muito conveniente, claro, é muito conveniente para quem pretende abafar a voz das crianças. Portanto, de facto, é através desta educação, e não só de uma educação técnica ou neutra que ignora aquilo que é ser cidadão e cidadã, e aquilo que é importante para nós podermos ter uma sociedade inclusiva e justa para todos, que eu acho que é a prioridade. Depois, há uma outra prioridade importante que tem a ver com a violência doméstica e com o homicídio no contexto de intimidade, que tem sido também uma das lutas das capazes, da qual eu faço parte como associada, que é o facto de nós termos que mudar a linguagem dos jornais e da televisão sobre a violência doméstica e os homicídios no contexto de intimidade. Nós não podemos ter, como temos agora, já uma jurisprudência, uma doutrina que afasta de prejuízo e ideias pré-concebidas sobre a violência doméstica e o homicídio no contexto da conjugalidade ou para conjugalidade, e depois termos aquilo que é os mídia que dizem que estão a refletir a sociedade, mas a certa altura já não sabemos se passam a ser um obstáculo à mudança da sociedade, porque se recusam a mudar as palavras e a forma como descrevem os eventos, que recorrem sistematicamente à descrição do homicídio praticado pelo homem como crime passional, à descredibilização da vítima, mulher, à referência de aspectos pessoais e íntimos da vítima mulher que não são relevantes nem para a violência doméstica nem para o homicídio, e também a uma certa desculpabilização do facto, alegando sempre que era por amor, não é? Que amava muito, que não imaginava viver sem ela, e portanto toda esta linguagem que confunde amor com violência e que não pode estar mais longe daquilo que nós queremos, e eu sou mãe, para as nossas crianças e para os cidadãos e cidadãs do futuro, é ainda muito presente na comunicação social. E portanto eu, por exemplo, acharia, aliás já chegámos, isto já foi discutido até ao nível presidencial, que se fizesse um compromisso, uma plataforma de compromisso com as estações de comunicação social e imprensa, para se chegar a um acordo sobre a forma como se devia falar da violência doméstica, dos crimes sexuais e da violência na intimidade do ponto de vista público, em que se criasse um grupo de trabalho que estabelecesse guidelines, obviamente facultativas, mas que se tentasse apelar a um compromisso nesse nível. E são os pontos que eu mais saliento agora. Muito obrigado, Inês, e vamos agora passar a palavra a Fernanda Rodrigues. Fernanda, tem que ligar o microfone, por favor. Ligar o microfone é básico, não é? Pronto. Já está, obrigado. Estou nos mínimos. Então, agradeço o convite e claro que é com muito gosto que estou aqui para uma discussão que eu acho que é muito atual,
apesar de ser ancestral. Nós hoje, na matéria de propósitos relativamente à inclusão, carregamos simultaneamente novas modalidades de inclusão, sem termos conseguido vencer muitas outras formas de exclusão que vêm do passado. E isto dá às questões da inclusão uma particularidade que, de facto, tem de ser levada em linha de conta. Dentro, digamos, do conjunto das desigualdades, eu estaria mais à vontade para, neste momento, falar um pouco sobre as questões da pobreza. Uma vez que é sabido de todos nós que, de facto, a pobreza é uma desigualdade maior. Maior não exclusivamente, e até diria nem principalmente pelos números que abrange, mas sobretudo pela diversidade da sua composição, isto é, de que é que ela é feita. E quando vemos de que é que a pobreza é feita, nós temos de facto um radar significativo e muito importante para ir ao encontro do que foram as causas dessas situações e, ao mesmo tempo, ser capaz de discorrer sobre formas de enfrentamento para diante. E, portanto, centrar-me-ia aí e, portanto, falaria um pouco com dados relativamente atuais. É uma outra questão, nós sempre que falamos da pobreza a partir, sobretudo, das estatísticas. E fica muito mundo de fora, para além das estatísticas, muito mundo de fora. E por isso hoje é preciso acrescentar aos dados, a estes dados de estatística, que obviamente nos falam do volume, das incidências, tudo isso, mas também o significado da pobreza relativamente às formas de vida, à vivência, à percepção que os outros têm de nós e nós deles. Porque, de facto, a pobreza cria esta separação do mundo entre, mais uma vez, também aqui entre nós e eles. Nós, eles e elas. Bom, olhando para a composição da pobreza, então, diria eu que, e já agora até acrescentando um bocadinho, complementando o que dizia a Inês, 55% da população pobre, ainda em 2018, eram mulheres. O que, obviamente, não é preciso dizer mais nada para perceber que as mulheres estão claramente mais afetadas pelas situações de pobreza do que os homens. E isto, obviamente, tem causas muito diversificadas, mais uma vez, e se quisermos ir a causas mais atuais, poderíamos ter que usar neste momento elementos de informação que já temos da maior fragilização das mulheres numa situação como a que vivemos neste momento digamos, de pandemia. E que, de facto, quando há que escolher quem trabalha, quando há que deixar alguém subalternizado por muito do que já se tem feito, e de facto é bom que se diga que não estamos completamente, digamos, na estaca zero do que tem sido feito, de maneira nenhuma, mas que de facto há aqui um longo caminho ainda a percorrer. Bom, dizia eu então que 55% da população pobre são mulheres. Depois, 18% da população são crianças e jovens com menos de 18 anos, o que obviamente nos traz uma imensa preocupação. E as pessoas costumam achar que isto traz uma preocupação por causa do futuro. E eu tenho sempre muita vontade de dizer, quando chegarmos ao futuro logo veremos, mas este problema é de hoje, ponto. E obviamente tem consequências para o futuro, como todos os outros também. Depois da população em geral, 22% da população pobre são idosos. Aqui já é melhor não falarmos de futuro, não é? Porque senão somos capazes de dizer, então já não vale a pena investir porque não tem futuro. Não, hoje há 22% e isso seguramente é uma preocupação. 53% dos indivíduos em situação de pobreza viviam em agregados com crianças. E ainda mais penalizados aqueles que vivem em agregados com mais de 3 crianças ou que vivem em agregados monoparentais. O que significa que há aqui, de facto, de imediato, interrogações sobre então o que é que falha para que efetivamente a presença das crianças, que nós sempre vemos como uma grande mais-valia, em primeiro lugar relacional, em primeiro lugar de afetos, mas também
por tudo o restante, o que é que faz com que, de facto, sejam sobretudo estes agregados mais penalizados pela pobreza. Depois, 15% ainda destas pessoas em situação de pobreza são desempregados com mais de 18 anos, o que de imediato nos leva a interrogar quais são os patamares que ainda temos hoje de proteção relativamente ao desemprego. E julgo que não vou entrar neste terreno porque o Tiago tem seguramente coisas para nos dizer a este propósito. 19% da população eram reformados. E com isto aqui já parava só um bocadinho, só para, e fazendo esta reflexão breve sobre a composição da pobreza, para dar conta de como dois dos instrumentos fundamentais de inclusão nas nossas sociedades, que era o trabalho e, na ausência de trabalho, a reforma, como um e outros instrumentos são ou podem ser frágeis formas de inclusão, porque temos reformados pobres e temos trabalhadores pobres. Então o que é que está a acontecer no domínio destes dois pilares fundamentais para que de facto isto seja desta forma? 39% da população vivia em grandes centros urbanos, e dito isto queria referenciar que a distribuição, por exemplo, da pobreza em termos de país atinge particularmente a região norte, que é uma região, como sabemos, altamente populosa, mas mesmo assim com níveis reconhecidos a vários níveis de vulnerabilidade, e obviamente não deixaria de dizer que há também uma relação muito estreita entre o grau de escolaridade e a pobreza. E é uma relação fácil de estabelecer, isto é, as pessoas em situação de pobreza têm tendencialmente, neste caso até comprovadamente, níveis de habilitação escolar inferior. Obviamente que isto não descarta a necessidade de termos que olhar para aqueles que têm níveis, digamos, de maior qualificação e mesmo assim estão em situação de pobreza, desemprego ou de vulnerabilidade. Bom, dito isto, eu julgo que não precisaríamos dizer muito mais para a partir daqui podermos agendar um conjunto de coisas que são urgentes. Porque algumas destas coisas são, diria eu, inaceitáveis no conjunto da nossa sociedade, obviamente dentro da União Europeia, porque esse é o padrão de comparação que sempre se usa e claro, necessariamente temos aí um referencial que nos é importante, mas sobretudo, do meu ponto de vista, porque não olhar, digamos, para a pobreza como, digamos, um dos grandes problemas de inclusão no nosso país, ou de falta de inclusão no nosso país, é de facto, digamos, contribuir para digamos, a ausência de direitos sociais muito significativos para uma parte da população. E isto julgo eu que teria que nos ocupar e que teria que exigir um pacto, um pacto que é evidente que tem que ser mais extenso provavelmente do que os elementos que eu estou a dizer, mas julgo que é tempo de que Portugal considere que a luta contra a pobreza tem que ser considerada um grande desígnio nacional. Porque se assim não for, de facto podemos acumular de novo intervenções fragmentadas, dispersas, todas elas de muito boa vontade, frequentemente pouco infraestruturadas do ponto de vista dos recursos, mas o que conseguiremos é reduzir a severidade da pobreza, mas não estamos a combater a pobreza em toda a sua dimensão. Eu acho que me ficava por aqui antes que o debate empobreça. Muito obrigado, Fernanda. E agora, Tiago, por favor. Peço-lhe que me ligue o microfone, como é habitual. Creio que já me estão a ouvir bem. Já, perfeitamente. Obrigado, Tiago. Muito bem, muito obrigado. Eu começava por cumprimentar todos os que nos estão a ouvir, cumprimentar os outros oradores, em especial a minha amiga Fernanda Rodrigues, que aqui está também presente, e naturalmente a Ana Gomes,
a nossa candidata presidencial. É com muito gosto que estou aqui neste debate e é com muito gosto que estou a apoiar esta candidatura, uma candidatura em que se revêem muitos socialistas e que, no contexto daquilo que é a valorização de uma candidatura de esquerda às eleições presidenciais, tem vindo certamente a conquistar o apoio de muitas e muitos por esse país fora e, portanto, tenho acompanhado com muito gosto no terreno, nas redes sociais, neste momento também devido às limitações, a campanha que tem feito e deixo-lhe o meu cumprimento e o meu estímulo. Eu creio que a expressão que a candidatura de Ana Gomes apresentou relativamente a esta matéria e, enfim, nos breves minutos que tenho para esta intervenção, quando estiver, se calhar, a ter o tempo, por favor, pedi ao Filipe que me sinalizasse e depois, eventualmente, responder a mais alguma questão se surgir. Mas eu creio que a expressão é muito feliz, a expressão da prosperidade inclusiva, um país de prosperidade inclusiva. Foi assim que Ana Gomes apresentou o seu compromisso, e este debate também preside, de certa forma, a essa ideia, e essa ideia corresponde à concretização daquilo que são os preceitos constitucionais nesta dimensão e àquilo que é, creio eu, a visão que anima esta candidatura e muitos dos seus apoiantes relativamente àquilo que representa a força do Estado Social e à forma como temos que proteger, como temos que desenvolver e como temos que defender. E desenvolveria aqui 5 ou 6 pontos em torno desta ideia. Em primeiro lugar, a ideia fundamental que o Estado Social é condição de liberdade. Nós temos visto ao longo dos últimos anos uma certa colonização, uma certa canibalização, se quisermos, da ideia da liberdade individual por parte da direita política. E eu creio que a esquerda tem que conquistar esse espaço. Tem que conquistar esse espaço demonstrando que o Estado Social é uma condição emancipatória na nossa sociedade, emancipatória da pobreza, é emancipatória de vulnerabilidades, ao contrário da direita, que tem uma visão mais mitigada sobre o Estado Social, uma mitigação sobre os seus efeitos, e sem essa força emancipatória, sem tirarmos as pessoas das condições de pobreza, estruturais de pobreza em que elas vivem, em que elas nascem e das quais não têm culpa, nós não temos verdadeira liberdade individual. E essa liberdade individual expressa-se na dimensão das políticas sociais, na dimensão da segurança social, desde logo, obviamente, pública, universal, intergeracional e obrigatória, mas também nas outras dimensões do Estado Social. A liberdade é podermos ir a um Serviço Nacional de Saúde e pedirem-nos o cartão de cidadão e não o cartão de crédito. Liberdade é termos uma escola pública que é um motor de conhecimento e também de mobilidade social depois das décadas da ditadura e depois da estratificação das desigualdades sociais no nosso país. E, portanto, a força política a que eu pertenço e que anima, de certa forma, o campo amplo da esquerda, é isto desde as desigualdades pavorosas da Revolução Industrial. A ideia de que nós temos que puxar para o centro do coletivo, para o centro do Estado Social, a correção das distorções do mercado, a correção das desigualdades que são estratificadas e que são reproduzidas e que, se não houver uma intervenção pública, elas nunca serão corrigidas. E, portanto, há aqui uma dimensão ética, se quisermos, e, portanto, a ideia que a esquerda é portadora de um conjunto de princípios éticos e que isso concretiza em torno das políticas públicas e especificamente através do Estado Social. Um segundo eixo é que o Estado Social é condição de democracia. Enfim, o slogan que anima também estes debates, Portugal é comigo, Portugal é connosco, é também muito feliz, porque há aqui uma ideia de que o problema de a pobreza de e as oradoras que me precederam referiram isso, são necessariamente um problema coletivo. A ideia de que não há uma individualização dos problemas é mesmo connosco, mesmo que não seja eu nessa situação. É isto que anima uma ideia de sociedade inclusiva. E, portanto, essa sociedade inclusiva precisa de puxar para a democracia aqueles que, por via das condições de pobreza, sobretudo, vivem fora desse campo. E eu devo lembrar aqui que, sem Estado Social, sem transferências sociais,
45% dos portugueses eram pobres, estatisticamente pobres, medidos pelo INEM. E, portanto, isto mede naturalmente uma sociedade e um país que é estruturalmente mais pobre do que outros, enfim, é o país em que temos vivido, com sérios bloqueios estruturais, mas isto revela também o sucesso do nosso Estado Social, porque se ainda vive, neste momento, cerca de 17%, mais coisa menos coisa, da população ainda vive em condições de pobreza, se não fossem as transferências sociais, esse valor seria de 45%. Na última legislatura, entre 2015 e 2019, nós conseguimos finalmente colocar a taxa de risco de pobreza, não a taxa de pobreza, abaixo da média europeia. E, portanto, nós temos vindo a fazer um caminho. E esse caminho significa que, por cada ponto percentual que baixemos na pobreza, estamos a tirar milhares de portugueses da pobreza. E, portanto, o que nós demonstramos é que os portugueses que beneficiam de políticas sociais, que têm vulnerabilidades, não escolheram as suas vulnerabilidades e nós não aplicamos deles, nós não desistimos deles. O Presidente da República não desiste deles. O que nós vemos é que, se não puxarmos esses portugueses, se não percebermos que o Estado Social é um cinto de segurança da nossa democracia, nós vamos perder muitos portugueses no desespero, na miséria, para soluções políticas radicais. É assim, o fermento dos populismos é, muitas vezes, este desligar social, que as crises também fomentam, certamente, infelizmente, que exploram o medo, que exploram a desesperança e as divisões e, sobretudo, a mentira. E a mentira naquilo que são as políticas sociais. Esse era o terceiro eixo que eu queria deixar, muito brevemente. Políticas sociais. Eu gostaria aqui de lembrar e fazer justiça a alguém que nos está a acompanhar, ao Paulo Pedroso, que passou esta semana 25 anos numa medida muito emblemática, o rendimento mínimo garantido. Hoje, rendimento social de inserção. Foi criada a 10 de janeiro de 1996, foi por um grupo, por iniciativa do Eduardo Ferro Rodrigues, mas num grupo coordenado pelo Paulo Pedroso, e importa lembrar porque esta medida é muito emblemática. É emblemática da política de mínimos garantidos e de rendimentos, é emblemática da inserção social e profissional dos beneficiários e é emblemática da forma como a esquerda não tem que ter medo de disputar ideias feitas e preconceitos daqueles que querem explorar a pobreza e lançar pobres contra pobres. Porque aqueles que quiseram descaracterizar esta medida nunca acabaram com ela porque ela funciona. Muitas vezes ouvimos a ideia de subsídio-dependentes. Ora, o RSI em 2019, ano pré-pandemia, abrangeu 267 mil beneficiários. Destes, 34% eram crianças, jovens e idosos. Subsídio-dependentes, bom, só se quiséssemos que os nossos idosos fossem trabalhar ou tivéssemos trabalho infantil. Fala-se, muitas vezes ouvimos um candidato radical falar e explorar, e outros, enfim, é algo que por vezes ouvimos, explorar o ódio social às minorias, uma certa raiva social, nomeadamente a comunidade cigana. Bom, menos de 6%, entre 3% e 6% é que são beneficiários do RSI, é que são da comunidade cigana. E, portanto, esta medida foi muito eficaz para combater a pobreza infantil, em conjunto, por exemplo, com o abono de família, com o aumento do abono de família e outras medidas. Entre 2015 e 2019, nós baixamos a pobreza infantil em 4 pontos percentuais. No caso das famílias numerosas, nós reduzimos em 12,5 pontos percentuais. Portanto, é muito importante dizer isto com frontalidade e com verdade, com números, porque os números demonstram o sucesso de muitas destas medidas, associadas a outras. Enfim, aqui já foi falado, por exemplo, dos idosos. Eu devo lembrar aqui o complemento solidário para idosos, que foi uma medida muito importante, que foi também criada e que tem vindo a permitir complementar, enfim, com as suas falhas, certamente, a pobreza entre idosos. E, exemplo, não foi aqui referido, mas parece-me importante, a prestação social para a inclusão, que é dirigida a cidadãos com deficiência e que foi também mais uma medida criada em 2017. Estas e outras estruturam os braços, digamos assim, do nosso Estado Social. E, portanto, nós vamos combatendo estas desigualdades. Um quarto eixo, e sei que estou certamente com pouco tempo, mas muito rapidamente, creio que é importante aproveitar a campanha presidencial e acompanhar o nosso espaço político para combater ideias dominantes. Eu creio que ao longo dos últimos 20, 30 anos, os nossos adversários políticos mais liberais, mais contrários a uma ideia de intervenção social,
conseguiram consolidar muitas ideias dominantes na nossa sociedade, em Portugal e fora de Portugal. A ideia que reformas estruturais têm que ser sinónimo de cortes, a ideia que trabalhar mais horas é ser mais produtivo, a ideia que não ter direitos laborais é moderno, bom, trabalhamos um dia aqui, outro ali, um certo empreendedorismo por conta de outrem, os sindicatos são arcaicos, as pessoas não têm que sindicalizar, que a precariedade facilita a empregabilidade, que os baixos salários são bons para dinamizar a economia, que o Estado, por exemplo, gera sempre pior que o setor privado, que temos que ser mais pobres para sermos mais competitivos. Foi esse modelo que tivemos no governo PS-CDS e, portanto, nós temos que combater estas ideias em torno do sucesso das nossas políticas. E o sucesso das nossas políticas mede-se pela capacidade que temos de reforçar o Estado Social com sustentabilidade financeira, certamente, de criar emprego, de aumentar os rendimentos e de preservar o Estado Social. Nós chegamos a um momento crítico, quando falamos disto, que tem a ver com a pandemia, e, portanto, é um momento que vivemos. E os próximos anos vão ser muito exigentes desse ponto de vista. E termino com esta dimensão. Muitas vezes ouvimos que esta crise é simétrica, porque isto é um vírus, enfim, certamente, e que atinge todos por igual na perspectiva sanitária. Bom, isso é verdade, mas não há crises simétricas. Não há crises simétricas e esta crise é profundamente assimétrica nos seus efeitos sobre aqueles que mais têm, sobre aqueles que menos têm. Nós partimos para esta crise, ou para o combate a esta crise, melhor do que outras crises. E conseguimos fazê-lo, é muito importante não nos esquecer disto, conseguimos fazê-lo porque na última legislatura, desde 2015, no país, em Portugal, nós fizemos o contrário daquilo que os liberais e que os nossos adversários políticos mais à direita diziam que nós deveríamos fazer. Nós fizemos exatamente o contrário, reforçando o Estado Social, reforçando a política de rendimentos, aumentando o salário mínimo, criando novas prestações sociais, valorizando, por exemplo, os abonos de família, e nós fomos fazendo tudo isto conseguindo sanear as contas públicas e, com isso, demonstramos que era possível ter um caminho alternativo e esse caminho alternativo traduzir uma melhoria generalizada para o país e também, neste momento, obviamente, para as finanças públicas e especificamente para a segurança social. O combate à pandemia, só no último ano, exigiu da Segurança Social, está no Orçamento do Estado para este ano, face ao Orçamento Inicial 2020, mais de 2 mil milhões de euros em políticas sociais. E entre 2015 e 2021, incluindo já o Orçamento para este ano, nós aumentamos em 5,2 mil milhões de euros, o número está correto, 5,2 mil milhões de euros a despesa social. E, portanto, isto demonstra bem a dimensão e a intensidade daquilo que temos feito num período muito curto. E nós conseguimos combater, estamos a combater a pandemia agindo como comunidade, como sociedade. Os indivíduos não estão isolados e desligados entre si, aquela ideia da Thatcher de que não existe essa coisa da sociedade, existem indivíduos. Bom, nada mais desmentido por esta crise que vivemos. E nós demonstramos com o valor da solidariedade, com valores do Estado Social, com um Estado forte na crise sanitária, no combate à crise sanitária, mas também com um Estado forte na proteção dos rendimentos, têm sido os eixos fundamentais para combater a crise social, com muitas medidas que creio que não faz sentido agora detalhá-las neste momento. E, portanto, chegamos ao futuro. E qual é o futuro? Bom, o futuro é, desde logo, valorizar uma candidatura presidencial, na minha opinião, protagonizada pela Ana Gomes, que valoriza e que integra estes valores. Dizem-nos que os tempos são excepcionais, é verdade. Dizem-nos que os tempos são tão excepcionais que até convertemos os adeptos da mão invisível aos adeptos agora da mão visível do Estado, onde antigamente falavam de cortes e de gorduras, hoje em dia pedem mais Estado e mais intervenção social. Muito bem. Queríamos fazer crer que esse tipo de ideias, como regulação, como intervenção estatal, como redistribuição, como proteção do trabalho digno, estavam em desuso. Afinal, nós demonstramos e vemos que nunca precisamos destas ideias tão fortes como hoje, mas o Estado Social precisa ser preservado, precisa ser valorizado, porque não tem um botão de ligar e desligar. E se queremos respostas robustas em contexto de crise, nós temos que o defender e investir nele independentemente das crises. E, portanto, parece-me importante valorizar esta primeira ideia, terminando, o Estado, valorizar o Estado e valorizar as funções sociais do Estado e as políticas sociais do Estado, valorizar a dimensão europeia. É impossível fazer face a uma crise desta dimensão, crise no emprego, crise social,
sem mais Europa e, sobretudo, melhor Europa, no melhor espírito dos seus fundadores, porque a Europa ou é solidária ou não será, e, portanto, é muito importante este sinal, e ao nível daquilo que são os novos velhos paradigmas de trabalho, com o dever de recolhimento, que se relaciona naturalmente com a própria sustentabilidade da segurança social e das nossas políticas sociais. Porque nós temos visto que, fruto das transformações da economia de mercado ao longo dos últimos anos, nós temos um conjunto muito significativo de trabalhadores que trabalham no seu dia-a-dia, mas que não estão inseridos no contrato social tradicional e que, portanto, estão excluídos também da própria segurança social. E parece muito importante que ao longo dos próximos anos, ao longo dos próximos meses, nós consigamos integrar aqueles que ficam desempregados, mas também no precariado, aqueles a quem muitas vezes até os próprios sindicatos não conseguem responder, os setores mais invisíveis dos serviços essenciais e outro tipo de trabalhadores que se sentem, como da cultura, por exemplo, muitas vezes justamente esquecidos. E, portanto, parece-me importante perceber isto, parece-me importante consolidar aquilo que foi a evolução ao longo dos últimos anos, não esquecer o caminho que traçamos, nomeadamente no nosso país, ao longo de 2015, e perceber as transformações que a pandemia vem trazer e de que forma é que o Estado Social é a coluna fundamental, é a bissetriz de todas estas medidas. Tem que ser defendido, tem que ser preservado, em nome não especificamente de quem precisa do Estado Social, mas em nome de todos nós que precisamos de um Estado Social forte para defender aqueles que mais necessitam, para defender a democracia e para defender os valores de uma sociedade plural, inclusiva, solidária e humanista, na qual eu reconheço o papel da Ana Gomes e o papel desta candidatura. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago Barbosa Ribeiro, assim como também a Inês Ferreira Leite e à Fernanda Rodrigues, e agora vamos ouvir Ana Gomes. Muito obrigado. Mas quero agradecer as vossas excelentes contribuições da professora Inês Ferreira Leite, da professora Fernanda Rodrigues e do deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Eu penso que todas e todos que nos estão a ouvir percebem que com contribuições destas e com o apoio de gente com este nível de conhecimento e com ideias para o que deve ser uma estratégia nacional de reforço do Estado Social, de combate à pobreza e de combate à discriminação de género, e, portanto, pela igualdade em todos os azimutos, nós poderemos fazer a diferença e ter alguém como eu na Presidência da República que tem o conselho destas pessoas com tanto conhecimento e tanta criatividade para a procura das soluções, sem desmerecer, obviamente, de muitas outras pessoas que também certamente quererei sempre ouvir, mas penso que estarei apetrechada para fazer face aos desafios com que o nosso país se confronta. Em particular, no momento em que, por causa da crise sanitária, de facto percebemos que todas as desigualdades se vão agravar e que mais do que nunca importa ter estratégias proativas para impedir a deterioração e mais para ultrapassarmos esses problemas estruturais que realmente até agora eram um empecilho no desenvolvimento do nosso país. Eu não podia estar mais de acordo com o Tiago de que sim, este é um desafio que também temos, para que temos que ter o concurso da Europa e em que temos que ser também ativos no despertar das consciências europeias, porque a verdade é que nestes últimos anos, tendo eu servido no Parlamento Europeu, foi muito difícil verificar até que ponto é que as teses neoliberais de facto prevaleceram em todas as políticas económicas e sociais e, no fundo, arredaram as preocupações sociais que estão na gênese do próprio projeto europeu, com contribuições diversas, da família liberal, da família democrata cristã, sem dúvida da família social-democrata, mas que eram um dos pilares essenciais do projeto europeu e que foram gravemente pervertidas nestas décadas de desenfreado liberalismo económico, em que de facto, mesmo quando se não dizia, o objetivo era de facto enfraquecer o Estado, sonegar recursos ao Estado, designadamente recursos
essenciais para sustentar as políticas públicas de combate às desigualdades e as políticas públicas de reforço desse próprio Estado Social. E por isso eu congratulo-me por Portugal ter escolhido como tema central desta presidência europeia do Conselho que Portugal está a assumir agora, exatamente uma conferência no Porto que visa voltar a dar centralidade às políticas do Estado Social a nível europeu. Independentemente disso, e isso é de facto também muito importante para estruturar a nossa ação, mas ela tem que também ser feita no plano nacional e não nos falta gente, portanto, capaz, competente, com ideias, com estudos feitos, com dados estatísticos hoje, que se calhar não existiam há muito no passado e que ajudavam a dar invisibilidade a muitos dos problemas, mas que hoje estão disponíveis e que devem alicerçar essas políticas de combate às desigualdades. E a verdade é que há, mesmo como dizia a Fernanda, muito mais mundo também para além dos dados estatísticos, mas os dados estatísticos são realmente essenciais para podermos com segurança desenhar essas estratégias de combate às desigualdades. No que respeita ao Estado Social, também não poderia eu mais estar de acordo com o Tiago de que isto implica também mudanças noutras políticas que não respeitam apenas ao Estado Social, e designadamente nas estratégias de desenvolvimento económico do país, porque nós não vamos ter recursos e não vamos ter desenvolvimento se continuarmos a apostar também no que é uma das marcas da desgovernação neoliberal, que é a estratégia do esmagamento de salários e da precariedade do trabalho e da desvalorização do fator trabalho. E estas são áreas em que tem que haver, de facto, total articulação, porque não temos Estado Social sustentável se não tivermos políticas económicas que realmente concorram no mesmo sentido. E ainda há 2 dias em Sinfãs, eu ouvia, por exemplo, os responsáveis locais dizerem que se pode investir imenso na educação para qualificar os jovens, mas se depois eles não têm saídas profissionais bem remuneradas e com condições de progressão na carreira e, portanto, que não os deixem à mercê da precariedade, é evidente que eles vão continuar a fugir do interior para o litoral, do litoral para a imigração. E isso é uma derrota absoluta do país. Isso tem absolutamente que ser eliminado do raciocínio daqueles que têm responsabilidades de governação e de estruturação das políticas públicas em todos os domínios no nosso país. Em relação nós sabemos que a maioria dos nossos cidadãos são mulheres, não é novidade em relação ao nosso país e não é novidade em relação ao que se passa por esse mundo fora, e portanto é natural que aqueles dos nossos cidadãos que têm de facto também estes direitos sociais em maior precariedade e muitas vezes na impossibilidade de os realizar, sejam também mulheres. A que acresce o fator, digamos, da cultura machista patriarcal a que se referia a Inês e que não pode continuar a ser ignorado, que tem que informar todas as estratégias, seja as de educação da cidadania para combater especificamente os fatores, digamos, culturais e psicológicos e não só de representação que afetam a igualdade e a representação paritária e a igualdade para os nossos cidadãos que são mulheres e, no fundo, os seus básicos direitos humanos, porque para mim, mais do que nunca, direitos das mulheres são direitos humanos, mas também para não continuarmos a não ver, a não querer ver, que de facto boa parte dos nossos cidadãos mais destituídos das condições básicas de vida digna, portanto os pobres, são também mulheres, como a Fernanda claramente ilustrou com aquele número muito perturbante de que 55% dos nossos pobres são mulheres e de que 22% são idosos e se calhar são também certamente mulheres, até porque
por causa do fator demográfico, sabemos que na maior parte dos idosos são também mulheres, e de que 52% dos pobres estão em agregados familiares com crianças e muitas vezes são, e a maior parte das vezes são também mulheres, designadamente nas famílias monoparentais. E certamente são também mulheres jovens, raparigas e crianças, os 18% de crianças e jovens que nos colocam o mais pungente dos problemas, como a Fernanda dizia, que não é do futuro, é de hoje, os 18% de crianças e jovens a viver na pobreza ou em risco de pobreza. E isto realmente é um impedimento total para o desenvolvimento do país. E tem que ser assumido que nós precisamos mesmo de uma estratégia de combate à pobreza. Eu sei que a Fernanda faz parte de um grupo de trabalho que está justamente a aconselhar o Governo sobre a adoção de uma verdadeira estratégia nacional de combate à pobreza. Eu penso que nós não podemos mais viver sem ela, isso é absolutamente indispensável e, mais uma vez, essa estratégia tem que permear, digamos, todas as áreas de atividade, designadamente as que têm reflexos, desde logo, nas políticas que criam oportunidades, nas políticas económicas, nas políticas de regulação de trabalho, nas políticas de educação, nas políticas de habitação, que são certamente também um fator muito importante a juntar às de segurança social que queremos sustentável. E eu devo dizer que há uma outra área que me parece que não pode continuar a ser politicamente desvalorizada neste país. Ninguém fala disso, ninguém fala disso. Eu, estes anos todos de combate no Parlamento Europeu pela transparência, pelo combate à criminalidade económica e financeira, que é, portanto, um combate global, muito europeu também, mas também muito nacional, nós não podemos continuar a desperdiçar recursos. O nosso país é um daqueles países que, segundo as estatísticas, os estudos internacionais, tem 1.000 milhões de euros por ano desviados para os offshores, desviados do que deveriam ser os recursos públicos exatamente para sustentar quer a segurança social, quer as outras políticas públicas de educação, de saúde, de inclusão, não, isto é outro domínio que não pode ser desligado das medidas que são indispensáveis a adotar. E é essa a diferença que eu penso poder fazer, sendo eleita Presidente da República. Valer-me daqueles que sabem, que percebem, e quero juntar-me também ao tributo que o Tiago prestou ao Paulo Pedroso, exatamente por ter sido o fundamental na criação do rendimento mínimo garantido, a que hoje se chama rendimento de solidariedade RSI, já não sei o que é que quer dizer o I, mas imagino que seja rendimento social de solidariedade, que é rendimento de solidariedade social de inserção. Rendimento social de inserção, isso mesmo, rendimento social de inserção. Mas que no fundo a matriz é o rendimento mínimo garantido e sem dúvida que fez uma diferença fundamental no nosso país, continua a fazer e mais precisamos de investir nele, e eu espero que todo o investimento que está a ser necessário, como o Tiago explicava, para acorrer à emergência social, às emergências sociais que resultam do agravamento das vulnerabilidades em função desta pandemia, possam ainda mais ser reforçadas, porque bem necessário são, ao contrário do que leiam certas forças que têm um objetivo de destruir, de facto, a democracia. E destruir a democracia, não estou apenas a referir-me àquelas que querem abertamente destruir a Constituição, mas àqueles que querem destruir a democracia, porque destruir a igualdade é destruir a democracia. E, portanto, refiro-me também aqui às políticas liberais, económicas, que faço a distinção das políticas liberais, mas a nível político, das políticas liberais que têm, de facto, uma tal confiança na regulação do mercado que todos os cidadãos, todos os dias estão a ver, de facto, não pode nunca substituir-se
à intervenção do Estado e que, pelo contrário, o Estado, sim, tem que assumir esse papel regulador, tem que ser forte onde precisa de ser forte e, sem dúvida, a regulação do Estado na intervenção social e na intervenção económica que sustenta a intervenção social é indispensável. Quero agradecer-vos mais uma vez, foi muito interessante, muito útil para mim ouvir-vos. Eu, nestes meus compromissos, ao longo dos 21 compromissos para uma República do século XXI que eu assumi, no fundo estas prioridades, a prioridade dada à inclusão em todos os azimutos e para todo o tipo de populações que se sentem excluídas e não quero, e que são excluídas e que se sentem marginalizadas e que temos absolutamente que incluir, não posso obviamente deixar de também referir as pessoas com deficiência e o esforço adicional que exigem todos nós, mas não podemos, portanto, dar argumentos àqueles que querem instilar divisão, semear ódio, semear discriminação, procurando estigmatizar comunidades que também precisam de um esforço coletivo para assegurarmos a sua plena inclusão. Não podia também, mais uma vez, deixar de partilhar aquilo que o Tiago disse a respeito da nossa responsabilidade coletiva e da responsabilidade de quem, no fundo, muitas vezes, ao não assumir a exigência ética, que sim, que a defesa do Estado Social, que a prossecução do Estado Social implica, acabaram por dar argumentos e até armas àqueles que querem destruir a República, que querem destruir a democracia e as liberdades, cavalgando os descontentamentos, os ressentimentos, as desesperanças e espalhando as mentiras e o ódio que tão perigosos são para uma sociedade como a nossa e que estão tão perigosos, são os efeitos que têm semeado por todo o mundo. Como Presidente da República, acho que posso fazer a diferença sendo uma mulher, e uma mulher, esta mulher com esta sensibilidade e com a possibilidade de recorrer a conselheiros como vocês e muitas outras pessoas, conhecedoras da realidade social muito melhor do que eu, de procurar incentivar quem tem a responsabilidade da governação para que sejam de facto adotadas estratégias consequentes para fazer face ao combate às diversas desigualdades e sem dúvida que este não é um combate que se possa fazer apenas no topo, digamos, do Estado português e um dos instrumentos que quem elegemos Presidente da República tem à sua mão é sem dúvida a das nomeações para os diversos cargos, para as diversas instituições, em que é fundamental que seja assegurada a paridade de género e em que, portanto, é fundamental que seja assegurada a representação de mulheres em todos os órgãos de decisão e designadamente aqueles que estão diretamente na dependência das nomeações feitas por quem é Presidente da República. É uma responsabilidade de que eu não me demitirei. Através dela procurarei não só garantir a adequada representação das mulheres em diversos órgãos de poder, mas que essas mulheres, de facto, depois, aí, nesses órgãos, tratem de fazer a diferença por melhores decisões, por políticas públicas consequentes nas diversas áreas que efetivamente realizem os objetivos do Estado Social, combatam a pobreza, combatam as desigualdades e assegurem que, de facto, todos e todas as cidadãs têm oportunidade de realizar aqueles direitos elementares que estão consagrados na nossa Constituição e também nos tratados europeus. E que temos uma sociedade em que todos participam com mais informação, com mais formação, com mais oportunidades e sem os empecilhos à sua plena integração social e ao reconhecimento que
que uma sociedade inclusiva deve ter e deve assegurar. Muito obrigada, Inês, muito obrigada, Fernanda, muito obrigada, Tiago, e ao Filipe, que assegurou mais uma vez a nossa moderação, e hoje a nossa conversa até parece que correu melhor do ponto de vista técnico. Isto a pouco e pouco vamos melhorando. Contamos consigo, Ana. Muito obrigada. Obrigado. Eu conto convosco. Bom caminho. Muito obrigado. Porque Portugal é com todos nós, é convosco. Não é com todos. É connosco. Exatamente. Prazer. Boa tarde. Muito obrigado a todos. Antes de terminar a emissão, só recordar que amanhã temos mais uma conversa, no caso, Portugal, país socialmente justo para todas as gerações, com Augusta Sousa, Inês Sousa Real e Elísio Estanque, e claro, com Ana Gomes. Amanhã às 6, muito obrigado, às 6 da tarde, muito obrigado e bom resto de sábado.